O ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, concedeu uma entrevista ao jornal Valor Econômico, que vale a pena a gente ressaltar aqui. Ele disse que é contrário a uma mudança na política de preços da Petrobras, mas que ele é a favor que a empresa crie mecanismos de transição para atravessar esse momento de crise com o aumento dos preços. E ele disse que esse aumento dos preços é provocado pela guerra. O Ciro Nogueira, ele afirmou, no entanto, que o governo não encontrou uma sensibilidade lá na Petrobras. E também, muitas vezes, por questões de CPF dos próprios gestores, que ficam preocupados com as penalidades que eles possam vir a sofrer se isso for implementado. Isso foi a declaração dele ao jornal Valor Econômico. Ciro Nogueira insistiu também que a crise provou que a Petrobras não tem uma função pública, foi o que ele disse, né? Não tem esse espírito público. Como é que você analisa a declaração de Ciro Nogueira e como é que mostra, inclusive, o pensamento do governo ali, que se divide um pouco, né, Josias? Essa entrevista do Ciro Nogueira, Fabíola, ela é muito importante para entender o que está acontecendo. Então, enganam-se aqueles que imaginam que o Bolsonaro quer modificar a política de preço da Petrobras. Ele não quer isso, se quisesse, já teria sugerido. O que o Planalto deseja é culpar a Petrobras pela inépcia que agrava a inflação dos combustíveis. Esse objetivo foi escancarado nessa entrevista do Ciro Nogueira ao Valor Econômico. O caos promovido pelo Bolsonaro ainda não reduziu um mísero centavo na bomba. Mas o ministro esclarece que a responsabilidade é da Petrobras e não do presidente. O Ciro Nogueira ele é responsável pelo filtro de todas as propostas enviadas pelo Palácio do Planalto ao Congresso Nacional. E ele disse ser contra a alteração desse modelo que vincula os preços dos combustíveis à variação do dólar e à cotação do barril do petróleo no mercado internacional. O que seria necessário, segundo o ministro, é a criação de uma medida de transição para atenuar as oscilações de preço provocadas pela guerra na Ucrânia. Esse tal amortecedor, essa transição, não foi criado, esse mecanismo não foi criado, segundo o Ciro Nogueira, porque não encontramos sensibilidade na Petrobras. O ministro exagera no cinismo. A atribuição da Petrobras é de dar lucro, pagando ao governo impostos e dividendos por esses resultados. E cabe ao governo utilizar esses valores bilionários que recebe da Petrobras para criar os tais mecanismos capazes de atenuar os efeitos da flutuação dos preços da gasolina, do diesel, do gás de cozinha. O Ciro Nogueira também apontou a importação de quase 30% dos combustíveis consumidos no Brasil. A gente importa, nós exportamos óleo bruto e importamos óleo refinado, gasolina refinada, diesel. Por que acontece isso? Porque nós não temos a capacidade de refinar no Brasil todo o óleo que é produzido, que é extraído pela Petrobras. E o ministro, neste caso, culpa os governos do PT, que, segundo ele, desviaram o dinheiro que seria usado para construir refinarias. Aqui, nesse ponto, o ministro ofende a inteligência alheia, quando ele se exime de responsabilidade. Foi sob o comando do Ciro Nogueira, como presidente do PP, que esse partido se tornou sócio do petismo no assalto à Petrobras. Agora, o Ciro Nogueira e o PP são sócios do Bolsonaro. Quem ouve o ministro, Fabíola, se convence de que é falsa a impressão de que falta rumo ao governo. O que se percebe é que o governo Bolsonaro tem sim um rumo, ele escolheu o rumo da perversão. Quem assaltou ontem a Petrobras está agora responsabilizando a estatal e os governos anteriores, dos quais foram sócios, pela carestia dos combustíveis. O governo não faz nada, responsabiliza todo mundo, exceto o Bolsonaro. É isso que nós estamos assistindo.